Senhor Jesus, amigo sempre presente em nossas vidas, nós te agradecemos, Mestre, por nos permitir aqui nos reunirmos para relembrarmos os teus ensinamentos. Te agradecemos, Senhor, pela vida, por todas as concessões e por tudo que nos permite. E ao te agradecer, Senhor, nós lhe rogamos, em favor de todos os nossos irmãos que conosco caminham, encarnados e desencarnados, em todos os recantos deste mundo que nos acolhe. Nesses instantes, Senhor, lhe pedimos um amparo amigo para que possamos nos conduzir adequadamente nesta singela reunião. Muito obrigado, que assim seja. Que assim seja. Vamos lá, então. Boa noite a todos. Nós vamos hoje dar sequência a um assunto que foi iniciado na semana passada pelo seu Nelson, que diz respeito ao capítulo 19 do Evangelho, que é o livro que a gente está estudando, Evangelho segundo o Espiritismo, que é a nossa aula 41. E hoje nós encerramos esse capítulo. A fé que transporta montanhas. Itens 8, 9 e 10, envolvendo aí a parábola da figueira seca e os seus comentários. Vamos então dar início lendo a parábola, o texto, como está lá no texto do Evangelho de Mateus, se não me falha a memória, não, Marcos 11, capítulo 12, versículo 14, 20 e 21. Parábola da figueira que secou. E, ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E, tendo visto ao longe uma figueira, foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. Quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando-lhe, disse, falando à figueira, né? Nunca, jamais coma alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro, disse para Jesus: Olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. E respondendo Jesus, lhe disse: Tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Então, esse aí é o texto inicial, que é o texto extraído do Evangelho, que o Kardec coloca aqui para ser abordado. Vamos, então, imediatamente passar para o item 9, onde se iniciam os comentários do Kardec a respeito desse texto aí. A figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam o bem, mas na realidade nada produzem de bom. Dos oradores que possuem mais brilho do que solidez. Dotados do verniz das palavras, de maneira que estas agradam aos ouvidos. Mas quando as analisamos, nada revelam de substancial para o coração. E quando as acabamos de ouvir, perguntamos que proveito tivemos. É também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e que não o são.
Eu grifei alguns trechos aqui, nós vamos depois utilizar-nos aqui de alguns outros textos auxiliares, em torno exatamente desses pontos, que são pontos chaves desse texto, né? A meu ver. Vou repetir, então. É também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé. A fé realmente fecunda. E aí poderia trocar por produtiva. A fé que comove as fibras do coração. Em uma palavra, a fé que transporta montanhas. São árvores frondosas, mas sem frutos. E é por isso que Jesus as condena à esterilidade. Pois dia virá em que ficarão secas até as raízes. Isso quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não produziram nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada. E que todos os homens voluntariamente inúteis, que não se utilizaram dos recursos de que estavam dotados, serão tratados como a figueira seca. Veja, uma ligação, uma primeira ligação, então, sobre a questão da figueira seca. Voltando aqui, todas as doutrinas que não produziram nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada, serão tratadas como a figueira seca. Vejam, vamos ligar com esse texto aqui, que está lá em Mateus 15, de 12 a 15, que nós vamos pegar uma relação bem direta. Diz assim: então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. O Kardec, lá onde está esse texto aí, que é no capítulo 8, se não me falha a memória, bem-aventurados os puros de coração, ele colocou em torno disso aqui o seguinte: é a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus alude quando diz: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Essa é uma ligação que a gente pode fazer com aquele texto lá da figueira improdutiva, da árvore improdutiva. Então a gente vê ali, ó, todos os sistemas, todas as doutrinas que não produziram nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada. E ele fala também dos homens. Mas aí a gente pode voltar lá no primeiro ponto, lá em cima, primeira frase. Pessoas que podem ser úteis e não o são. Se não me falha a memória, apesar que agora, antes de falar dos homens que podem ser úteis, tem essa parte da fé produtiva, que eu destaquei aqui um texto, para a gente também fazer uma ligação, que é o texto famoso da Epístola de Tiago, no Novo Testamento, capítulo 2, quando ele fala sobre a questão da fé. Então vejam bem, lá no texto, o que é que a gente lê lá? A verdadeira fé, a fé realmente fecunda ou produtiva. É a fé que comove, a fé, essa que é realmente aquela que vai produzir resultados, né? Diz aí Tiago, do versículo 14 em diante: que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura essa fé pode salvá-lo?
Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento, quer dizer, estão passando frio e estão com fome, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes der as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? O sujeito está passando fome, está passando frio. Você fala: meu irmão, Deus te proteja, que você se esquente bastante, que você se farte. Fartar de quê? Com quê? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas, dirá alguém: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Mais adiante um pouco, ele vai falar, desenvolver algumas coisas aí que eu não coloquei, mas vamos chegar lá na frente. No versículo 24, essa frase é importantíssima. Vedes então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Ora, o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. É bem verdade que a fé, quando verdadeira, quando real, como a gente viu lá no texto aqui, ó, a verdadeira fé, a fé realmente produtiva, fecunda, que comove as fibras do coração, essa é a fé que transporta montanhas. Transporta montanhas, ou seja, produz resultados. É aquela que, essa de fato, leva a um resultado positivo, a um resultado produtivo, digamos assim. A fé vazia, como a gente pode depreender aí do próprio texto de Tiago, e é o que o Espiritismo nos ensina, a fé é importantíssima. Em outra parte do Evangelho já foi dito, a fé é a mãe, o senhor Nelson abordou isso semana passada, a fé é a mãe da esperança e da caridade, que ela vai dar realmente sustentação a elas. Se ela for de fato verdadeira, ela vai produzir esse resultado, manter viva a chama da esperança e, ao mesmo tempo, apresentar resultados de caridade, de benevolência, de solidariedade em relação ao semelhante. Mas tem uma outra parte desse texto aí, que é bem no começo, que diz respeito às pessoas que podem ser úteis e não o são. Aí nós vamos dar um outro destaque aqui. Lembrando sempre, caros companheiros, que é lógico que não precisava nem repetir isso, né? A qualquer momento vocês podem aí fazer uma intervenção, apresentar aí qualquer comentário, ok? Tá sempre aberto. Lá no livro Céu e o Inferno, na segunda parte, no capítulo 7, onde tem aqueles exemplos, né? Ele começa com espíritos felizes, depois ele vai passando, espíritos arrependidos, suicidas, etc. Tem essa parte referente a espíritos endurecidos. E tem um exemplo ali, um caso interessantíssimo, que é chamado assim de um espírito entediado. Às vezes aparece, na tradução do Herculano Pires, está espírito aborrecido, que é a mesma coisa. Eu vou destacar só alguns pedacinhos aqui para a gente ter uma ideia e ligar com aquele texto que a gente está estudando lá. Há muito tempo que estás nessa posição, e ele diz, 180 anos aproximadamente. Então vejamos que era um espírito relativamente lúcido, porque ele sabia até ter uma ideia de tempo, porque muitas vezes o espírito não tem nem ideia de tempo, né? Aí mais adiante vai aparecer assim: qual é a vossa posição entre os espíritos? Estou entre os entediados. Depois até o Kardec vai dizer, mas isso não constitui nenhuma classe. Nada. O cara fala, não, mas é que para nós é uma classe sim, tal. Depois, mais adiante,
quem pôde vos ocasionar o tédio de que vos queixais? Aí está quem, em alguma tradução vai aparecer, mas qual é a causa desse tédio e tal? E ele vai dizer assim: consequência da existência. O tédio é filho da ociosidade. Eu não soube empregar os longos anos que passei na Terra, sua consequência se faz sentir em nosso mundo, agora lá no mundo espiritual. Os espíritos que, como vós, vagam, atormentados pelo tédio, não podem fazer cessar esse estado quando querem? Não, eles nem sempre podem, porque o tédio lhes paralisa a vontade. Eles sofrem as consequências de sua existência. Foram inúteis. Lembra lá do texto que nós estamos estudando lá atrás? Pessoas voluntariamente inúteis. Não tiveram nenhuma iniciativa, né? Não encontram ajuda entre si. Eles agora, esse tipo de espírito lá, no mundo espiritual, entre eles mesmos não são solidários, nenhum ajuda o outro. Ficam abandonados a si mesmos até que a lassidão desse estado neutro os faça desejar mudar. Então, a menor vontade que desperta neles, eles encontram apoio e bons conselhos para auxiliar seus esforços e perseverar. Deixa eu dar uma verificada aqui, porque talvez alguém esteja querendo entrar. Ô, Mário, você entrou como administrador ou só como Mário? Como Mário mesmo, né? Então você não vai conseguir permitir a entrada quando alguém pedir, né? Ok. Vamos em frente. Camarada, Oi. na parábola dos talentos, no finalzinho, tem alguma coisa sobre a inutilidade. Tem. Servo inútil. Isso. Será lançado. Barará, barará. As trevas Aquele que exteriores. devolveu um talento só. Aham. Aquele que enterrou, né? Enterrou, escondeu o talento, Enterrou. guardou o talento e não produziu. Isso. Você lembrou perfeitamente. É igual, é a mesma coisa. Dá para ligar diretamente com essa aí também. É a mesma figura, né? O É que o sujeito fazer que para não ser foi. inútil? Qualquer coisa. É Qualquer inútil. coisa que beneficie alguém, o meio, qualquer coisa. Você Seja lembrou. útil. Sim, pois não. Não, é isso. Seja Essa útil. questão da parábola que você lembrou é interessante mesmo, porque ali a gente lembra que o patrão lá, o senhor, censurou severamente esse camarada aí, porque ele tinha enterrado o talento, mas ele falou uma coisa que eu me lembro bem, ele falou assim: você podia, pelo menos, ter colocado esse talento na mão dos banqueiros para Os que rendesse, banqueiros. mas nem isso você fez. Quer dizer, ele não fez a menor, não teve a menor iniciativa, né? Foi Já isso aí. pensou 180 anos parado na mesma posição? Hã? Já pensou 180 anos parado na mesma posição? 180 anos, né, Mário? É tempo, hein? É tempo, hein? Já vê o nome desse sujeito que foi pedir esmola aí, que eu vou ver se eu dou uma esmolinha para ele. Eu quero fazer alguma coisa. Eu dei, cara. Eu dei, ainda bem que eu dei. Viu? Ainda bem que eu tinha, né? Opa, já diminuiu uns 50 anos aí, hein? Mais ou menos. Então, seguindo aí, ligando ainda com essa questão das pessoas que são voluntariamente inúteis. Esse texto aqui é explícito, né, da questão 680 do Livro dos Espíritos. Não há homens que se encontram na impossibilidade de trabalhar no que quer que seja, e sua existência é inútil, cuja existência é inútil. Aí o Kardec está ponderando a possibilidade
de que realmente a pessoa não tem como fazer nada. Ela não tem como fazer. Aí, a resposta é esta: Deus é justo. Ele só condena aquele cuja existência é voluntariamente inútil. Voluntariamente inútil. Mas se o cara não pode fazer, é outra coisa. Agora, quando o cara não faz porque não quer, por causa da má vontade, aí é bem diferente, né? Pois este vive às custas do trabalho dos outros. Ele é voluntariamente inútil. Alguém tem que trabalhar para ele. Ele quer que cada um, Deus aqui no caso, né? Quer que cada um se torne útil conforme suas faculdades. Isso fica, a coisa fica bem clara, né? Quer dizer, é quando a pessoa pode, ela tem condição de fazer, mas não faz. O camarada, o Crivellin lembrou bem. Na parábola dos talentos é bem essa a situação. Então, o cara não fez o mínimo esforço. Ele não fez a mínima iniciativa, né? Aí, olha, lá nesse texto aí, deixa eu dar uma voltadinha aqui atrás para ver como é que está a condição aí das pessoas que estão participando. Está aparecendo 5 pessoas lá em cima. Então, estou eu, o Nelson 2, o Mário 3, a Meire 4. Tem mais alguém? Acho que não, né? Acho que não. Então tá. Deixa eu continuar então. Comentário aí do guia do médium, que recebeu essa comunicação desse espírito aí. Falou dele o seguinte, porque o guia do médium está lá, está vendo a situação do cara, né? É um desocupado do mundo dos espíritos, como o foi do mundo terrestre. Trouxemos-lo para tentar tirá-lo da apatia desse tédio, que é um verdadeiro sofrimento, mais penoso às vezes do que os sofrimentos agudos. Olha só, olha só. Pois essa apatia, pode prolongar-se indefinidamente. Consegues imaginar a tortura da perspectiva de um tédio sem fim? A maioria dos espíritos dessa categoria busca uma existência terrestre apenas como distração e para romper a insuportável monotonia de sua existência espiritual. Assim eles chegam aí, quer dizer, encarnam, né? Reencarnam, muitas vezes sem resoluções tomadas para o bem. É por isso que devem recomeçar até que, enfim, o progresso real se faça sentir neles. É uma situação realmente bem complicada, né? Eu vou destacar aqui ainda esse texto do... É capítulo 7 também, mas é da primeira parte do Céu e Inferno, que é o Código Penal. É um pedacinho do Código Penal. Quando Kardec, lá no artigo 33, faz um resumo. Ele vai dizer isso aí, ó, apesar da diversidade dos gêneros e dos graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, que varia muito os tipos de sofrimento, a intensidade, né? Varia muito. O Código Penal da vida futura pode resumir-se nestes 3 princípios. Primeiro, o sofrimento está vinculado à imperfeição. Ponto pacífico. Segundo, toda imperfeição, qualquer que seja ela, e toda falta que decorre dela, dessa imperfeição, traz consigo o seu próprio castigo. E vejam, aí não é nenhum erro de tradução, a palavra usada é castigo mesmo. Castigo deve ser entendido naturalmente como consequência daquilo que se fez, ou da consequência da falta cometida por causa da imperfeição. A consciência registra. Isso, bem lembrado, camarada, tá lá. Não é um castigo de Deus, no caso, você fez isso, então agora eu vou te dar isso aqui. Não é? Como a gente faz com a criança. Eu falei para você que você tinha que chegar mais cedo. Você chegou agora, então você vai sentar aqui e ficar quietinho aqui. Não é isso, né? Por suas consequências naturais
e inevitáveis, como a doença decorrente dos excessos, o tédio da ociosidade. Veja, esse é o caso lá do cidadão, né? Aquele exemplo lá. E nos remete, naturalmente, ao texto do Evangelho, que nós estamos estudando hoje, que fala sobre a figueira que secou, inútil, e aquela comparação toda que o Kardec faz ali. As pessoas que podem ser úteis e não são, doutrinas que nada produzem de bom para a humanidade, e assim por diante. Sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. Percebe? Isso aí para nós é tranquilo, né? É uma coisa natural, decorre naturalmente, como o camarada lembrou. A consciência está registrando e os efeitos vão se apresentando. E terceiro, e aí é que entra aquilo que se pode fazer e que muitas vezes não se faz quando encarnado, todo homem, podendo desfazer-se das imperfeições pelo efeito de sua vontade, pode poupar a si mesmo os males que delas decorrem e assegurar sua felicidade futura. Ora, a imperfeição é algo que combatê-la depende da nossa vontade, dos esforços que fazemos nesse sentido, como já tem sido abordado em algumas outras ocasiões. O camarada lembrou muito bem na outra semana, a questão das paixões, onde está dito isso de forma bastante clara, lá no Livro dos Espíritos. Né? Se nós podemos nos livrar das imperfeições pelos nossos esforços, então nós podemos nos poupar dos males que elas irão provocar, porque a imperfeição, como foi dito no item anterior, leva ao cometimento de faltas, referência a essa imperfeição. Se eu não tenho mais a imperfeição porque eu me livrei dela, eu não vou combater a falta, eu não vou cometer a falta que iria decorrer daquela imperfeição. E não vou, portanto, eu vou me poupar dos efeitos disso. É apenas uma questão. Todo homem, vejam bem aqui, eu chamo a atenção aqui, pessoal, no item 3, a expressão usada é todo homem. Então, ele está dizendo o seguinte: nós, enquanto encarnados, podemos fazer isso. Podemos nos aplicar. A vontade é uma ferramenta que está aí à nossa disposição, que pode ser utilizada no combate à imperfeição. Para que depois, nós vimos aí o exemplo daquele companheiro que aparece lá na mensagem do capítulo 7, da segunda parte. Tem alguém que está com barulho aí, eu estou ouvindo um barulho. Sou eu que liguei o microfone para lembrar só um detalhezinho. Oi? É a minha cadeira. É que nessa reclusão eu cresci um pouco. Então, mas só um detalhe aí. Dependendo da sua vontade. O termo utilizado pelos espíritos em algumas respostas, várias respostas, não lembro de cabeça qual, é falta de vontade firme. Esse é o termo que eles usam. Por que não acontece isso? Por falta de vontade firme. Isso. Era isso. Então, deixa eu desligar aqui que... Não, pode ligar. Ninguém tem nada a ver com o meu peso. Olha, eu ouvi falar aí que só vai sair da quarentena quem emagreceu. Ixi, vai ser duro, hein? As ruas vão ficar desertas, meu amigo. Você lembrou de um velho mestre que tinha lá no Rio, que ele falava... Aqui a gente chama professor, no Rio é mestre, né? Os professores chamam de mestre. E ele falava assim, a gente estava meio distraído, ele batia nas costas, mas dava aquela batida firma o pensamento, menino. Firma o pensamento, então alguém de susto, assim. Então, às vezes, isso é firmeza de pensamento, isso aqui falta na gente, que é uma beleza, né? Escorrega nisso. Que falta, hein? Eu vou colocar só mais uma referência a essa questão de ser útil, né? Podendo ser, na medida do possível. É essa questão 643, lá do Livro dos Espíritos. Há pessoas que, pela sua posição, não tenham a possibilidade de fazer o bem. E aí, ela está apresentada de uma forma um pouquinho diferente daquela 680, que nós vimos antes, né? Não há quem não possa fazer o bem.
Somente o egoísta jamais encontra oportunidade para isso. O egoísta nunca vai encontrar mesmo, ele só pensa em si. Basta estar em relação com outros homens para encontrar a ocasião de fazer o bem. E todos os dias da vida oferecem a possibilidade a todo aquele que não esteja cego pelo egoísmo. Porque fazer o bem não é apenas ser caridoso, não é apenas ser caridoso. É ser útil na medida do possível. Todas as vezes que vosso auxílio puder ser necessário. Das mais diferentes maneiras. Se a boa vontade estiver presente, sempre haverá uma maneira de se fazer alguma coisa. Até mesmo, vamos supor que se restrinja, naquela questão 680, ele falou, mas tem aquelas pessoas que não têm condição de fazer nada. Aí a abordagem era de um pouquinho diferente, falou, não, aí se trata daquele que voluntariamente é inútil. Ele estava falando de outro aspecto. Mas aqui a gente encontra uma possibilidade de ver a coisa assim, mesmo que seja pelo pensamento. Vamos supor que imagina um camarada que não tem 2 braços, não tem 2 pernas, não tem condição nenhuma de fazer nada de ordem material, não faz nenhum movimento, nem nada. Mas se ele consegue pensar, ele pode fazer uma prece, por exemplo. Então, ele fala assim, todos os dias da vida oferecem essa possibilidade, desde que não esteja cego pelo egoísmo. Alguma coisa sempre vai ser possível fazer. Raríssimas exceções vão existir em que a pessoa realmente não tem, é zero, não tem como fazer nada. Pode até existir, eu acho que até existe mesmo. Uma pessoa que não tem os 2 braços, as 2 pernas, que seja débil mental, aí vai ser difícil mesmo, né? Mas são exceções. Eu conheço, eu sei de um que não tinha mobilidade nenhuma e é considerado sucessor de Einstein, né? Stephen Hawking. Pois é. Na cadeira de rodas. O Divaldo conta uma história. O Divaldo conta uma história de não lembro que cidade, em Minas Gerais, onde o camarada, ele precisava viver conduzido, precisava ser conduzido sempre por alguém, era um carrinho que tinha, ele não podia deitar, a mãe fazia travesseiros, imaginamos aí puffs, para ele ficar confortável, melhor confortável possível, porque no momento do nascimento, houve um erro e ele quebrou, o médico acabou quebrando aqui em cima a coluna, e ele ficou paraplégico. Ele não tinha nenhuma mobilidade, mas ele tinha uma lucidez tremenda. E ele, utilizando dessa deficiência, dessa imperfeição, Divaldo conta, é uma palestra muito, muito bonita. Eu não me lembro qual delas, porque eu, quando viajava para Barretos, aproveitei esse tempo para aprender, né? Uhum. Com o Divaldo. Então, ele conta que esse camarada, ele tinha projetos sociais, assistenciais, ele ajudava um mundo de gente. E uma das vezes, ele foi num encontro público, o prefeito prometeu uma determinada situação lá, não lembro se era dinheiro, se era um terreno, o que era, para que a obra se concretizasse, e ele ameaçou o prefeito. Ele ameaçou o prefeito e falou assim, olha, senhor prefeito, eu vou cobrar, hein? Não apontando os dedos assim, eu vou cobrar, hein? Porque se o senhor não cumpriu, olha o que aconteceu comigo, vai acontecer com você também. Então ele, apesar de não ter nenhuma mobilidade, ele era completamente paralítico do pescoço para baixo. Só pensava, dependia de tudo, de todos. Esse ainda falava, né? Tinha... Ele ainda falava, né? Ele falava. E tinha tinha toda essa obra assistencial. Aquele outro, lá o Jerônimo. O Jerônimo. É uma coisa. É outro exemplo. Exatamente.
Às vezes, por exemplo, se o cara está nessa condição e, como você disse, ainda tem deficiência mental muito aguda e tal, mas a própria existência dele acaba sendo um exemplo, né? Com certeza. Até nisso ele pode ser útil, né? Exatamente. Agora, pior de tudo é aquele que, tendo um pouco de condição, se faz de não ter, né? Eu sou um pobre coitado que não tenho nada para oferecer. Ele vai ser enquadrado nisso que nós estamos estudando aqui, né? Quem sou eu? Né? Quem sou eu? Vocês convidam para fazer algo, quem sou eu, né? Nunca está preparado, né? Reclamando de barriga cheia. E para finalizar esse slide aqui, eu me lembrei dessa passagem que está em Mateus 3, que é logo no comecinho do Evangelho, quando está lá João Batista pregando lá na beira do rio, e dando bronca lá nos fariseus, na turma lá. E ele fala essa frase aqui, ó: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Isso aí é mais uma relaçãozinha, uma ligação que a gente pode fazer com aqueles textos lá. Aí, voltando àquele caso lá do nosso amigo que deu aquela comunicação preguiçoso lá, o entediado, essa comunicação sobre a preguiça, que está na revista de 1858, eu achei interessante. Eu vou passar rapidinho aqui. A médium aí, o Kardec às vezes coloca o nome da médium, era a famosa senhorita Hermance Dufault. Eu vos digo que a força não foi dada ao homem, nem a inteligência ao seu espírito, para que consuma seus dias na ociosidade, mas para ser útil aos seus semelhantes. Ora, aquele cujas mãos estiverem desocupadas e o espírito ocioso será punido e deverá recomeçar a sua tarefa. Em verdade vos digo que sua vida será posta de lado como coisa imprestável quando o seu tempo se cumprir. Compreendei isto como uma comparação. Qual de vós, possuindo no pomar uma árvore que não dá frutos, não dirá ao servo: corte aquela árvore e lance-a no fogo, pois seus ramos são estéreis? Ora, assim como aquela árvore será cortada por causa da sua esterilidade, também a vida do preguiçoso será lançada no refúgio, por ter sido estéril em boas obras. Cara, a questão aqui, basicamente, é simbólica esse texto aqui, né? A vida, é que essa vida não teve utilidade nenhuma, só isso, né? Foi estéril, não teve utilidade. É só uma ligação a ser feita também lá com aquele entediado lá, né? Agora vamos passar o item 10 para a gente caminhar para o encerramento do texto do Kardec, do nosso texto de hoje, que é o item 10. Ele vai envolver os médiuns aí também na jogada, né? Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem o organismo material que falta a estes para nos transmitirem as suas instruções. Eis porque são dotados de faculdades para esse fim. Nestes tempos de renovação social, desempenham uma missão especial. São como árvores que devem dispensar o alimento espiritual aos seus irmãos. Por isso multiplicam-se, de maneira a que o alimento seja abundante. Espalham-se por toda parte, em todos os países, em todas as classes sociais, entre os ricos e os pobres, os grandes e os pequenos, a fim de que, em parte nenhuma, ou alguma, na minha opinião, está fora, não combina aqui, em parte nenhuma haja deserdados. E para provar aos homens que todos são chamados, mas se eles desviam de seu fim providencial a faculdade preciosa que lhes foi concedida, se a colocam a serviço de coisas fúteis e prejudiciais, ou dos interesses mundanos, se em vez de frutos salutares dão maus frutos, se recusam a torná-la proveitosa para os outros, essa faculdade, né?
se nem mesmo para si tiram os proveitos da melhoria própria, então assemelham-se à figueira estéril. É mais uma comparação, quer dizer, você pode levar isso também lá para a parábola dos talentos, né? Nada mesmo, é alguém que tem algum recurso que pode mobilizar de forma útil, né, o serviço do bem, mas que esse aqui não é nem aquele que deixa sem fazer nada, esse é aquele que usa mal, né? Deus, então, lhes retirará um dom que se tornou inútil entre as suas mãos. A semente que não souberam semear, e os deixará cair como presas dos maus espíritos. Eu vou ligar alguns textos rapidamente a essa questão do médium. Nesse quesito, né, do emprego, do mau emprego, etc., da faculdade. No livro dos médiuns, né, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, segunda parte, lá das Manifestações Espíritas, capítulo 17, da formação dos médiuns. Ele trata ali da perda, suspensão da faculdade, no item 220. E ali tem um itemzinho lá, que é a terceira questão que é apresentada, vou ler rapidinho aqui. Que é o que pode causar o abandono de um médium por parte dos espíritos? O que mais influi para que assim procedam os bons espíritos é o uso que o médium faz da sua faculdade. Podemos abandoná-lo quando dela se serve para coisas frívolas ou com propósitos ambiciosos. Quando se nega a transmitir as nossas palavras ou os fatos por nós produzidos aos encarnados que para ele apelam. Ou que tem necessidade de ver para se convencerem. Este dom de Deus não é concedido ao médium para seu deleite, e ainda menos para a satisfação de suas ambições, mas para o fim da sua melhora espiritual e para dar a conhecer aos homens a verdade. Se o espírito verifica que o médium já não corresponde às suas vistas e já não aproveita das instruções nem dos conselhos que lhe dá, afasta-se, em busca de um protegido mais digno. E lá no capítulo 20, ainda, da segunda parte, da influência moral do médium, temos lá no item 226 uma questãozinha. O desenvolvimento da mediunidade, o desenvolvimento da mediunidade, guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe. Aí não é do moral, é da moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso. Por isso que eu grifei essa parte aí, isso é importante. A faculdade em si não depende do sujeito ser bom, moralmente desenvolvido ou não. A faculdade não, ela pode existir, tanto no mal como no bom, no ateu como no religioso. Agora, o uso que o camarada vai fazer dela, aí isso vai determinar uma diferença fundamental. Esse uso pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. E nós vimos anteriormente, esse uso é que irá determinar que tipo de espírito vai assisti-lo. Aí entra a questão dos médiuns interesseiros, tem uma ligação direta também nisso, está no capítulo 28, da mesma parte. No item 306, você lê assim: médiuns interesseiros não são apenas os que, porventura, exijam uma retribuição fixa, aqueles que cobram, por exemplo. Não é só isso. O interesse nem sempre se traduz pela esperança de um ganho material, mas também pelas ambições de toda sorte, sobre as quais se fundem esperanças pessoais. É esse um dos defeitos de que os espíritos zombeteiros sabem muito bem tirar partido e de que se aproveitam com uma habilidade, uma astúcia verdadeiramente notáveis, embalando com falaciosas ilusões
os que desse modo se lhes colocam sob a dependência. Então, são interesses outros, da vaidade, do orgulho e tudo mais, né? Em resumo, a mediunidade é uma faculdade concedida para o bem. E os bons espíritos se afastam de quem pretenda fazer dela um degrau para chegar ao que quer que seja, que não corresponda às vistas da providência. O egoísmo é a chaga da sociedade. Os bons espíritos a combatem. Os bons espíritos a combatem. A ninguém, portanto, assiste o direito de supor que eles o venham servir. Não é a combatem, é o combatem. Talvez esteja se referindo à chaga, mas eu acho que é ao egoísmo, né? É o combatem o egoísmo. Então, ninguém pode pensar que o espírito bom vai vir assistir, vai vir dar apoio a quem sirva ao egoísmo. Isso é tão racional que inútil for insistir mais sobre esse ponto. E, por fim, eu vou colocar algumas considerações rápidas, que tem uma ligação direta com o tema também, do mau emprego da mediunidade, que se enquadra no tema de hoje, né, da inutilidade. O Kardec enquadrou também os médiuns, né? Sobre a mediunidade curadora. Na revista de novembro de 1866, tem uma matéria fantástica sobre esse tema. O poder de curar independe, eu vou pegar só alguns pedacinhos. O poder de curar independe da vontade do médium. Eis um fato constatado pela experiência. O poder de curar. Quer dizer, ele tem ou não tem? Ele querer ter não adianta nada. Se ele não tiver, não tem. Isso independe. Ele pode ter, pode não ter. Agora, o que depende dele são as qualidades que podem tornar esse poder frutuoso e durável. Essas qualidades são, sobretudo, o devotamento, a abnegação e a humildade. O egoísmo, o orgulho e a cupidez são pontos de parada, quer dizer, esses aí vão atrapalhar, contra os quais se quebra a mais bela faculdade. Pela natureza de seus efeitos, a mediunidade curadora exige imperiosamente o concurso de espíritos depurados. Quer dizer, o médium depende de espíritos bons a assisti-lo, que não poderiam ser substituídos por espíritos inferiores. Não é a mesma coisa. Tira lá o Messi e coloca lá o Dejair. Aí não vai dar certo. Ao passo que há efeitos medianímicos para cuja produção... Pode falar. Para cuja produção, a elevação dos espíritos não é uma condição necessária. Agora, para a mediunidade curadora, sim. Por essa razão, são obtidos pouco, mais ou menos, em qualquer circunstância. Determinados tipos de efeitos, pode ser qualquer espírito. Certos espíritos, até menos escrupulosos que outros quanto a essas condições, preferem os médiuns em quem encontram simpatia. Mas pela obra se conhece o operário. Agora veja bem. Isso aqui, ó. Há, pois, para o médium curador, a necessidade absoluta de conquistar o concurso dos espíritos superiores, se quiser conservar e desenvolver a sua faculdade. Se não, em vez de crescer, ela declina e desaparece pelo afastamento dos bons espíritos. A primeira condição para isso é trabalhar em sua própria depuração, o médium, né? A fim de não alterar os fluidos salutares que ele está encarregado de transmitir. Vejam, ele é um médium curador. Ele vai ser o transmissor dos fluidos do espírito bom, do espírito superior. Agora, se ele prejudica a qualidade desses fluidos que ele vai transmitir, ele não está sendo um bom medianeiro. Por isso, cuidar da sua própria depuração.
essa condição não poderia ser suprida sem o mais completo desinteresse material e moral. A partir do momento que começa a interferir interesse material ou interesse moral, nós vamos ver que ele vai falar aqui uma coisa. O primeiro, o desinteresse material, é o mais fácil, em termos, né? O segundo é o mais raro, porque o orgulho e o egoísmo são os sentimentos mais difíceis de extirpar. E porque várias causas contribuem para superexcitá-los nos médiuns. Nós sabemos disso. O médium começa a ser procurado, começa a ser bajulado, começa a vaidade a aparecer, interesses outros, influências de outras pessoas, influências de espíritos. O camarada Crivellin vai lembrar de um livro do Divaldo que tem um exemplo fantástico disso, né? Eu lembro só do nome do médium, acho que era Davi, se não me engano. Era um médium curador fantástico, cuja mediunidade foi para o vinagre por causa disso, né? Não lembro o nome do livro agora, se é Tramas da... Não me lembro também. Tramas da... No caso, você lembra, né? Não estou lembrado. Podemos, portanto, esperar o surgimento de uma multidão de médiuns curadores. Isso já era previsto, você viu? Kardec falou isso. Entre eles, vários se tornarão frutos secos e eclipsar-se-ão depois de ter emitido um brilho passageiro, ao passo que outros continuarão a elevar-se. O poder de curar depende da vontade do médium. Precisamos destacar bem esse ponto aqui, o poder de curar. Ou ele tem ou ele não tem. Agora, como ele usa isso, aí sim, isso depende dele. Os bons espíritos só se ligam aos que se mostram dignos de sua proteção. E a queda do orgulhoso, cedo ou tarde, é a sua punição. O desinteresse é incompleto sem o desinteresse moral. Bom, meus caros companheiros, eu vou aí deixar agora em aberto, caso vocês queiram apresentar alguma observação, algum comentário. Camarada, muito boa a reflexão. Foi bem, apresentou várias esses links que você fez, essa linkagem com o tema, com outras passagens, outros textos do Pentateuco, engrandeceu muito. Não tem, né? Cada estudo desse deixa a gente... Se você pegar, vai ampliando, mas é fantástico como a gente fica uma noite sem dormir, ficar pensando nisso. Não, a verdade é essa mesmo. Esse tema, da forma como eles apresentaram para nós aqui, eu procurei reunir algumas coisas que são correlatas, né? E é tudo que todos nós procuramos fazer isso sempre, né? Acho que o Mário também, o Crivellin, na hora que faz, o Tio Nelson, todos nós procuramos linkar esses temas de uma forma a completar o mais possível o raciocínio, né? Esgotar isso que apresentaram para nós aí é importantíssimo. Você vê aquele caso, o caso do que eu achei legal pra caramba, aí foi o caso daquele espírito entediado. Você imagina a situação daquela? Não, e põe a gente para pensar, né? Porque, na verdade, sim, é claro que a gente, na condição que está, e aí não cabe aí nenhuma arrogância nesse sentido, mas a gente percebe que não é esse o nosso caso, né? A gente acredita, pelo menos, da vivência cotidiana, que não seja. Mas fica na minha mente, por exemplo, eu já consegui lembrar, enquanto vocês estavam falando disso, de umas 2 ou 3 situações que eu voluntariamente declinei da atitude. Poderia ter feito aquilo e não fiz. Uma ou outra coisa, né? Isso aí aconteceu com todos nós. Do que pode. Então, assim, pontual, aqui ou ali, não é de uma maneira total, mas só nesses casos já dá um sustinho, né? Porque 180 anos é muita coisa.
Eu tenho a impressão que isso que você falou aí, se a gente pensar, cada um de nós sempre vai encontrar situações várias em que poderia ter feito melhor, né? É isso. Então, bom, ali eu podia ter agido. Muitas vezes, na hora, nem pensa. Depois que você vai pensar. Naquela hora, se eu tivesse feito isso teria sido melhor. E, às vezes, até na hora, você tem oportunidade de fazer, pensa em fazer, mas não faz por uma razão ou por outra. Sim. Esse rapaz que eu fui atender no portão aqui, esse não tinha mesmo como ficar lá, porque a gente está aqui, não tinha jeito. Não, mas quando você pensa nisso, eu poderia ter feito e não fiz, ou deixei. Você tem essa sensação, eu acho que isso já é, poxa vida, é consciência, né? Já não é o estado daquela pessoa que, com consciência ou não faz mesmo. E aí entra aquele caso, 180 anos, a gente pode pensar assim, mas esse cara tá tranquilo, tá feliz, ele tá à toa lá, ele deve até gostar disso, mas a gente percebeu que não é isso, né? Não é. Até pelo que o guia do médium comentou, né? Que às vezes é um sofrimento maior do que outros mais agudos, né? E continua. Ele é contínuo, e né? continua assim, porque não achou que pode fazer diferente. Ele acha que isso é o melhor que tem, isso é o top de linha que ele pode fazer. Eu não vou me rebaixar para fazer coisa diferente, eu não vou mudar para fazer coisa diferente, então continua nessa indefinidamente. Exatamente. E você viu que foi dito lá que às vezes eles escolhem até encarnações em que isso possa ser também um desfrute e tal, porque quer continuar do mesmo jeito, né? Não é só para quebrar o tédio, né? Combina uma coisa, mas na hora H não faz. Conhecemos algum caso desse? Combina, né? Já escolhe, né? Eu quero uma vida de vagabundo mesmo, e pronto. Não, né? Tem isso aqui, eu vejo muita gente falar isso, eu sou assim mesmo, e daí? E aí o que acontece? É aí que a gente começa. Uma das situações, não é só isso, mas uma das situações que a gente vai perceber que quase sempre, né? É só a dor que vai reconduzir o sujeito para um caminho, porque fora disso não vai. Tem, né? Você está falando dessa condição do médium também, de ser bom ou ruim, da condição moral ou não. Eu fazia pastoral penitenciária e tinha uma cela que tinha lá um preso, ele era um médium era católico, então para a gente aquilo era, né? A freira que nos acompanhava falava que aquilo, eu adorava conversar com o cara, né? Já tinha essa rebeldia, mas a freira que nos acompanhava não deixava a gente chegar perto dele, mas os outros presos tinham um respeito imenso por ele, porque tinha um certo momento lá que ele entrava em transe e ele trazia mensagens de parentes dos outros presos, de avós, espíritos que vinham ali, realmente se usavam dele para mandar mensagem, e o guarda falava que vários e vários presos se modificaram muito através desse preso que estava lá. Depois eu vim saber, claro, quando conheci esse pedido, que ele era médium, né? Mas, segundo a nossa freirinha, ela não, ele era endemoniado, né? Era um demônio meio confuso, né? E ele ele havia matado a esposa, estava lá preso por ter matado a esposa. Mas, poxa, todo mundo tem direito de se arrepender, né? Mas de resto... Só mais um detalhe. Você fez uma comparação, vou deixar de ser o Messi, vou trocar pelo Dejair. Vou deixar de servir o Messi, vou servir o Bozelli. Aí você não se complica. É da família, né? Tá certo. Pessoal, vamos concluir então. O Mário, você encerra para nós hoje aí? Um prazer. Pedindo ao nosso grande amigo Jesus, nosso mestre querido de todos os momentos, agradecer por essa reunião que tanto nos instruiu, tanto nos alertou, que a gente possa não nos refazer, mas nos cobrar, nos exigir, nos colocar atentos a cada instante, para que para nenhum instante percamos a oportunidade da caridade, do amor, da paciência, da generosidade, o exercício dessas virtudes que são tão caras ao nosso espírito, que possamos alimentá-lo dessas virtudes a cada dia, que sejamos atentos à menor ociosidade, para que dela nos livremos, e possamos cada dia evoluir mais e mais, a ponto de um dia, quem sabe,
estar aos braços do Senhor, andando lado a lado com Jesus, nessa caminhada maravilhosa em busca da nossa perfeição espiritual. Que assim seja. Assim seja. Boa noite a todos. Tchau, moçada. Muito obrigado. Tudo bom para vocês? Obrigado pela participação. Até mais. Tchau. Até mais.